Olá, como vai? Nessa nossa jornada de introdução à alquimia, nós já vimos como a teoria alquímica quer se apresentar para nós, para o mundo, como ela explica a nossa existência, como ela quer explicar a cosmologia, o tempo e o corpo humano. Na aula de hoje, nesse vídeo, nós vamos falar a respeito da prática interior. Qual é a proposta da teoria alquímica para a nossa prática de interiorização ou mesmo de autoconhecimento? Neste vídeo e no vídeo próximo, no próximo vídeo, vamos falar especificamente deste olhar para dentro que a alquimia nos propõe. Para isso, como de praxe, nós vamos apresentar o nosso estudo com base no livro Introdução à Alquimia, de Brian Cotnoir, e a aula de hoje é correspondente ao capítulo 5, cujo nome é Prática Interior. Vamos aqui colocar na tela o nosso material e desse material faremos o acompanhamento e a explanação do que esse autor entende como prática interior, conforme a teoria alquímica. Logo de cara, já temos um símbolo aí na tela. Você já vê, embaixo do título do capítulo, um símbolo. Você se lembra qual é a correspondência desse símbolo? Eu vou deixar para que você pesquise. Nas aulas anteriores, mencionamos esse símbolo. Você vai encontrar o significado dele, a qual referência ele faz, e refletir, imaginar por que esse símbolo está aqui especificamente neste capítulo, Prática Interior. Ok? Antes de iniciar especificamente o capítulo, o autor coloca uma menção lá do Evangelho de Tomé. Veja só que interessante essa menção. Veja quão hermética ela é. Quando fizerdes de dois, um, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima como o de baixo, e quando fizerdes o masculino e o feminino um só, então entrareis no reino. Olha que profundo, que hermético e que ao mesmo tempo revelador é esse trecho. Quando fizerdes de dois um, quando fizerdes de dois opostos, quando fizerdes da dualidade a unicidade, você entrará ou entrareis no reino dos céus, ou no reino, ou nessa união de opostos, você será a sua essência. Olha que interessante esse trecho, atribuído ao Evangelho de Tomé, que não está na Bíblia, mas você consegue encontrar isso tanto em publicações impressas para venda, quanto você encontra em PDF, a menção dada, ou melhor, a importância dada à ideia de união dos opostos, união de elementos, a princípio opostos, contraditórios, e sua formação em unicidade, em essência. Nada mais hermético e nada mais alquímico, simbolicamente falando, do que esse trecho. Vamos lá. A alquimia é uma técnica ou caminho de gnose. Gnose, que deriva do grego gnosis, e significa conhecimento, é uma crença exatamente no conhecimento direto de Deus, ou o nome que você queira dar.
Deus, divina providência, o olho que tudo vê, grande arquiteto do universo, força maior, origem de tudo, energia primordial, o termo que você queira dar. A alquimia utiliza esse termo, Deus. Em geral, os credos gnósticos afirmam que a alma está presa na matéria, imperfeita e impura, mas que por meio de certas práticas, o homem pode libertar-se da prisão habitual da matéria e alcançar uma união mística com Deus, com essa força primeira, com essa essência. Nos primeiros séculos da nossa era, muitas religiões e filosofias eram gnósticas em seu âmbito. Elas se diversificavam muito, porém, em seus dogmas, cosmologia, origens, rituais, suas ideias sobre o mundo material e o corpo físico e sobre o caminho e as etapas para alcançar a união com Deus. Houve gnósticos judeus, gnósticos cristãos, maniqueístas, hermetistas, a religião gnóstica em si e, mais tarde, gnósticos muçulmanos, todos contribuindo com sua parcela para a formação da alquimia. A concepção alquímica sustenta que a essência está presa na matéria. Nossa luz interior está aprisionada pela matéria ou obscurecida por nossa névoa material. A alquimia mostra um caminho de ascensão, o retorno a Deus, ou o retorno ao primordial, à essência. É por meio da própria matéria que podemos encontrar nosso caminho. Ela é uma via de acesso ao divino através da matéria. Aqui, a gente percebe que a visão da alquimia, baseada também na perspectiva gnóstica, entende que a matéria é um meio de se alcançar o divino, de se alcançar uma fase superior à própria matéria. Ela não descarta a matéria, mas ela entende que na matéria estamos, digamos assim, presos ou limitados, mas é pela matéria que conseguimos sair desse aprisionamento, dessa limitação. Vamos prosseguir. Podemos relacionar a alquimia com cada uma das tradições e com suas práticas místicas. Para realizar adequadamente o trabalho interior com alquimia, é recomendável estar ligado a uma tradição específica. Aqui o autor indica que quem quiser fazer um trabalho interior com alquimia, seria recomendável estar ligado a uma tradição específica. Essa ligação não é uma ligação para ser dogmática, fundamentalista, vestir a camisa do eu contra os outros, ou nós contra eles. Não é isso. Mas é ter uma base filosófica, é perceber, compreender os ensinamentos dessas tradições, porque esses ensinamentos já têm uma base, já têm um significado, já têm raízes. Também é bom examinar as demais tradições, pois assim você estará bem informado e ampliará os seus horizontes. Mas mantenha-se fiel às práticas de uma única tradição e trabalhe com base nela. Aqui é uma sugestão, é um encaminhamento que o autor dá. Se você quer fazer um trabalho alquímico, especialmente o trabalho interior, é interessante você se filiar ou ter conhecimento, aqui não é intelectualidade em relação a determinada tradição, mas é mergulho em determinada tradição, para que você possa, através dessa tradição, fazer esse trabalho,
Muitos vão por ordens iniciáticas, por determinadas igrejas ou linhas religiosas. Isso aí é muito amplo. O importante é você seguir um caminho. O importante também é não desprezar os outros caminhos, não desprezar os outros conhecimentos, uma vez que esses conhecimentos se complementam. Tudo bem? Podemos usar a alquimia como uma escada de ascensão, encontrando o simbolismo nos materiais e processos e trabalhando tanto fora como dentro, empregando os materiais e os processos como apoio para o trabalho interior. Então, aqui a alquimia é vista como esse trabalho interior através do seu trabalho exterior, através das feituras exteriores. Isso pode parecer sem significado até você sentir os movimentos e as mudanças no material, no processo criativo. A alquimia afirma que a matéria, o corpo, não é má em si mesma e que pode, na verdade, ajudar na união mística, o opus magnum, ou a grande obra. O mundo material está destinado a um mundo mais interior, mais espiritual. Por isso, em vista deste fim, o mundo material ou o corpo humano não é negado, torturado ou submetido a abusos. Ele é mantido forte e saudável. Ou seja, a alquimia, diferentemente de muitas posições religiosas, dogmáticas, fundamentalistas, filosóficas, não entende o corpo como algo mal, como algo ruim, como algo que deve ser negado. Muito pelo contrário, a alquimia aqui entende que o corpo, a matéria, é algo que tem que ser vivido, experimentado, porém preservado no sentido de não ser abusado, não ser descartado, não ser negado, uma vez que é pela matéria, é pelo corpo que se alcança esse além matéria, esse espiritual, esse interior cada vez mais profundo. É impossível distinguir este caminho de interiorização sem levar em conta a presença, a força e a realização do corpo, da matéria. Portanto, a alquimia não despreza o prazer. A alquimia não despreza as sensações corpóreas. A alquimia, muito pelo contrário, leva em conta esses prazeres, leva em conta essas sensações, porque elas também dialogam com o mundo interior, assim como o nosso mundo interior tem correspondência, tem diálogo com a matéria. Um exemplo muito simples é você começar a imaginar uma situação onde você fica excitado sexualmente ou que possa te excitar sexualmente e você pode notar reações corporais. Ou você pode lembrar de um momento muito feliz ou o momento mais feliz que você viveu na sua vida e um pequeno movimento no seu rosto pode surgir relacionado a essa sensação interior. Da mesma forma que você pode pensar em algo completamente triste, ou aquele momento mais triste da sua vida, você vai notar que o seu corpo também reage a essa lembrança. Ou seja, o nosso corpo reage ao mundo interior, assim como o nosso mundo interior também tem capacidade de reagir às nossas esferas exteriores, ao nosso corpo, por exemplo. Algo fundamental para o trabalho interior ou para qualquer trabalho é uma mente firme. E olha que interessante, a alquimia não só buscava o trabalho externo, mas ela também buscava, e muito, esse trabalho interno, essa prática interior. E para isso, ela tinha como uma premissa fundamental
é a mente firme, ter uma mente firme. É da máxima importância que a mente seja forte, flexível e focada. Forte é bem estruturada, é firme, firme no sentido de ser forte. Flexível é no sentido de ser não rígida, é no sentido de ser aberta, adaptável, sem deixar de lado a sua força. E focada, disciplinada, com atenção, buscada na concentração, bem direcionada. Essa mente também que seja capaz de ficar onde você a coloca, sem deixar-se levar pelo incessante vozerio e alvoroço dos seus pensamentos. Nenhum progresso real será alcançado sem uma mente firme. Desenvolver essa mente, então, torna-se o primeiro e mais importante passo na prática da alquimia. Lembra nas primeiras aulas, quando a gente estava falando da importância da intenção, do desejo intencionado, da visualização primeira? Todos esses primeiros passos são dependentes da força da mente. Aqui não é força da mente para ser capaz de mudar o mundo, mudar o universo, não, mas de fazer esse trabalho alquímico interno e correspondente ao externo. Considere uma técnica muito simples e básica de observação da respiração como foco de contemplação. Aqui, o autor traz para nós uma técnica, uma possibilidade desse início de fortalecimento da mente. O que ele propõe? E essa proposta não é uma proposta tirada de trás da orelha, não. É uma proposta com base em conhecimentos milenares, sejam ocidentais esses conhecimentos, sejam orientais. E aí, quem pratica yoga, por exemplo, vai perceber algumas semelhanças. A meditação, ou aquilo que hoje, aqui no Ocidente, se fala muito, o mindfulness, a atenção plena. Aqui ele propõe uma simples e básica observação da respiração, para que você então comece a ter um foco na sua contemplação. Essa técnica não é de fato contemplação ou meditação, mas antes a mecânica da técnica. É um bom exercício em si mesmo ou como aquecimento para a meditação propriamente dita. Então, fazer esse exercício é tanto interessante cuja finalidade seja ele próprio, como também uma preparação para a meditação. Para começar, respiramos normalmente, apenas deixando que a atenção acompanhe a inspiração e a expiração, sem forçar nada, deixando acontecer. Então, o primeiro passo que ele propõe é: respire normalmente, apenas deixando que a sua atenção acompanhe a inspiração e a expiração. Que a sua mente apenas acompanhe esse movimento, a entrada e a saída de ar. Em seguida, passamos a contar os ciclos respiratórios, começando com a expiração, da seguinte forma: inale, exale, uma contagem. Inale, exale, segunda contagem. E assim por diante até 10. Então você vai respirar, exalar, 1. Inalar, exalar, 2. Vai fazendo esse exercício até 10. Lembrando que a sua atenção tem que ficar direcionada para esse movimento respiratório.
Quando perceber que não está mais contando as respirações, recomece. É importante você chegar até o 10. Na hora que você perceber que não está contando mais, recomece. Faça isso durante 3 a 5 minutos no início. Você descobrirá, no começo, que é muito difícil completar até mesmo o ciclo de 10 sem que a sua mente seja desviada por algum palavrório mental totalmente fútil. Mas, com persistência e uma prática coerente, você conseguirá concentrar-se de modo mais aguçado e nítido. Qual que é a proposta disso aqui? A proposta disso aqui é você estar no agora e concentrado. Concentrado no agora e não perdido nesse, como ele fala, palavrório mental. À medida que for se acostumando com a prática, procure aumentar o tempo. Alcançando certo ponto, você será capaz de acompanhar a respiração por vários ciclos e, depois de muita prática, durante o tempo que quiser. Com uma prática persistente, tudo se torna mais fácil. Com uma prática persistente, tudo, não é só esse exercício, tudo se torna mais fácil. E aí vem aquela ideia do laborar. Na alquimia, não basta, desculpa, não basta ler, não basta conhecer, é preciso trabalhar, orar, laborar, colocar as mãos nas massas, não é nas massas. E com essa facilidade, você pode começar a ver que ferramenta poderosa é a mente. E aqui, então, começa a diversão. Aqui, então, começa a sua preparação de um processo alquímico. Portanto, faça esse exercício dentro da sua possibilidade. E aí, com o passar do tempo, você vai ver o quão precioso é esse exercício e o como ele pode trazer vários benefícios, especialmente naqueles momentos em que você sente mais tomado por uma emoção que você não quer, ou tomado por uma situação que te causa desconforto. Nesse momento, lembra desse exercício alquímico. Por quê? A alquimia não é para realizarmos as mudanças. Se estamos numa situação que nos causa desconforto, o que mais nós desejamos? Que aquilo mude. Então, faça esse processo alquímico dentro de você. Para isso, começa com esse trabalho. Lembre da respiração e vai fazendo esse processo. Ninguém precisa saber, mas você sim. Faça isso internamente. Que de alguma maneira esse processo vai se transformar, você vai ficar mais centrado e então poderá tomar atitudes ou decisões melhores. O autor também complementa e diz que gostaria de observar agora que essa prática dará a você o impulso inicial e poderá levá-lo bem longe. Mas à medida que progride, você talvez queira ir mais longe e transpor alguns obstáculos inevitáveis. Com esse objetivo, procure um instrutor de meditação competente, se é o caso de você querer fazer meditação. E é bem interessante. Na meditação propriamente dita, a única coisa que muda é o objeto de meditação. Esse objeto pode ser uma visualização ou a análise da composição de objeto, uma recitação ou a avaliação de um processo. Mas, no fundo, a técnica de manter a mente no objeto permanece a mesma. Tem gente que faz esse trabalho, por exemplo, visualizando uma chama numa vela por alguns minutos, focando nela e focando na respiração, evitando o palavrório, mas centrando a atenção no agora, no cheiro, na temperatura
no movimento da vela, no movimento do seu corpo, devido à respiração, por exemplo. Nessas considerações sobre a teoria, foram dadas sugestões para visualizar algumas relações cosmológicas e também o modelo cosmológico geral, ou mandala. Idealmente, visualizar alguma coisa é ver essa coisa com o olho da mente, com a mesma clareza como você vê o mundo. Lembra, na aula em que falamos a respeito da criação de um diagrama, dessa visualização de um mundo específico seu, acrescentando, transformando, até que ele fique natural? Aqui, nessa prática, você vai encontrar um auxílio fundamental para aprimorar, para melhorar esse diagrama, essa visualização. Lembrando que, para que a gente possa alterar o exterior, é necessário alterar o interior também, ou primeiramente. E aqui estamos lançando, conforme o autor, bases interessantíssimas para a gente começar a alterar esse interno. Portanto, é nesse sentido, no sentido desse ideal que se deve trabalhar. Essa é uma habilidade possível de ser aprendida e que se desenvolve como qualquer outra com a prática constante. Todos nós sabemos como visualizar, e você faz isso o tempo todo, inclusive quando você se julga mal, ou quando você tem pensamentos negativos, ou você acha que as coisas não vão dar certo, por exemplo, você está fazendo um exercício de visualização. E você está ficando craque nela. Você está ficando sagaz nesse exercício. E é por isso que muitas das vezes o que você pensa acontece. Porque você já está preparado e, sem perceber, faz com que o resultado seja o que você já espera. A prática da visualização é feita por todos nós, mas poucos de nós têm essa consciência. E muito menos ainda, bem menos pessoas, dentro desses poucos que têm consciência, buscam ter o controle, buscam ter uma regência dessa prática de visualização. E aqui ele apresenta um exercício muito simples. Imagine com o seu olho mental que você se levanta de onde está e se dirige até a rua mais próxima. Imagine essa cena. Descreva o que você vê durante a caminhada. Algumas coisas podem vir da memória que cataloga os lugares por onde você passaria. Outras serão uma sensação visual, uma sensação mais de ver do que catalogar. Às vezes você pode ter uma sensação mesmo de toque, um cheiro, um som. De qualquer maneira, tente colocar atenção na sensação visual. Comece a caminhar e continue descrevendo o que você vê ou lembra. Faça isso frequentemente. Faça caminhadas em sua imaginação, seguindo por trajetos reais que você percorre. Com o tempo, você descobrirá que pode ver realmente toda a caminhada com o olho da mente. Você pode fazer isso com qualquer coisa, por exemplo, com a superfície da sua mesa de trabalho ou da sua cômoda. Procure representar essa superfície mentalmente e diga o nome do objeto que você vê na mesa ou no toucador. Esse mesmo processo é feito com símbolos, imagens e diagramas cosmológicos, como a gente mencionou ao fazer. É interessante que na prática da psicologia junguiana, da psicologia profunda, esse exercício mental é praticado, esse exercício mental também é estimulado, porque através desse exercício, através do estímulo, através dessa atividade mental, nós passamos a ter mais compostura, nós passamos a ter mais presença na nossa mente, e não mais sermos um ouvinte passivo
do que a mente traz para nós, especialmente essas palavras negativas, esses imperativos destruidores. Assim, com essas ferramentas vigorosas e o conhecimento dos materiais e processos que seguem, é grande a possibilidade de que aconteçam tanto coisas boas como ruins. Os alquimistas advertem sobre determinados conhecimentos nas mãos de pessoas más, gananciosas e o dano que isso pode trazer, e assim insistem no sigilo e na discrição. E aqui não é só no campo da alquimia, mas eu também posso dizer que no campo da psicoterapia profunda como um todo, é necessário termos cuidado com essas atividades ou com esses caminhos, uma vez que muitas pessoas, conforme seus caráteres e suas intenções, podem levar aqueles que realmente buscam um caminho de cura ou de explicação para um lado de perdição, um lado sombrio. E não é isso que imagino que você queira. Então, se você quer buscar esse trabalho meditativo, esse trabalho de aprofundamento, se é uma meditação, procure instrutores sérios, éticos. Mas, se um trabalho de aprofundamento no seu ser, através de uma psicoterapia, por exemplo, de psicanálise, procure profissionais sérios, éticos, corretos, que não vão te deixar num campo aberto, inexplorado e perigoso. Por isso, aqui, o nosso trabalho na psicoterapia, na psicanálise, tem muita relação com o que os alquimistas diziam. É importante a gente saber com quem e com o que estamos lidando. O trabalho da mente, a nossa vida interior, não é uma coisa tão simples e tão objetiva quanto muitas das vezes se encontram por aí dizeres. Não é. Ela, da mesma forma que consegue nos impulsionar positivamente, ela também tem a capacidade de nos destruir, assim como o trabalho alquímico. Então, isso é importante para proteger o trabalho e também para reduzir o nível de ruído, uma vez que quase todo trabalho alquímico deve ser feito sem perturbações. E é por isso que, por exemplo, no trabalho analítico é importante a privacidade, um local único, ou como os junguianos gostam de falar, um vaso alquímico, onde ali seja possível um trabalho analítico sem interferências externas. Assim, na alquimia, no caso, o silêncio se transforma em mais uma chave. De fato, o praticante deve empenhar-se em remover, ou pelo menos reduzir, todas as fontes de conflito e ruptura em seu ambiente de trabalho, de modo particular e em sua vida em geral, reduzindo assim ainda mais o nível de ruído. Crie apenas o bem e somente o bem advirá. Esse nível de ruído a gente pode evitar externamente, se a gente vai em algum lugar com menos barulho, ou se a gente consegue ficar mais afastado. Mas na nossa mente, como que a gente pode evitar esse ruído? Na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente apresentou uma possibilidade, um caminho. Comece a fazer esse exercício da respiração. A partir dele e de tudo que a gente mencionou aqui, você estará mais ativamente presente na sua mente, de modo que aqueles ruídos, aqueles barulhos, aqueles palavrórios, como diz o autor, serão menos intensos. Também faz parte da tradição recomendar que, obtendo sucesso com o Opus Magnum, a grande obra, o praticante volte a sua atenção aos pobres e aos doentes. Aqui a ideia
é que aquela pessoa que conseguiu alcançar ou teve sucesso com a sua grande obra, que ela passe isso para frente, ou que ela passe a olhar ou ter a sua atenção aos pobres, aos doentes, aquelas pessoas que necessitam. Mas não só aquelas pessoas que necessitam. Vamos olhar aqui para um plano mais interior, mais psicológico. Se você alcançou um sucesso, uma grande obra, por exemplo, em determinado aspecto psicológico seu, vamos agora olhar para aqueles outros aspectos seus, psicológicos, que necessitam desse desenvolvimento, que estão pobres ou doentes, ou seja, necessitados deste avanço. Aqui fica exatamente essa proposta, né? Esse olhar. Se nós conseguimos fazer alguma obra interna e externa, olhar para o mundo e ver que podemos construí-lo ou fazer dele um lugar melhor de alguma maneira, talvez seja talvez seja cabível a nós. E também olharmos outros aspectos nossos com esse olhar, com essa perspectiva, também é muito cabível, uma vez que a evolução plena, se alcançada, não é por nós, ou ainda não foi por nós. Nesse sentido, pessoal, a gente encerra a aula de hoje, né, que é a prática interior, dando exatamente uma pincelada, uma demonstração do que o próprio autor apresenta para nós. Aqui é interessante que você tenha em mente a necessidade, a possibilidade e a capacidade de realizar esse trabalho alquímico internamente, uma vez que esse é o primeiro passo para se construir, de fato, um verdadeiro trabalho alquímico mais profundo, interna e externamente. Eu agradeço a vocês e a gente se encontra na próxima aula.